Então, bom dia a todos e a todas mais uma vez. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre migrações. Então, eu vou compartilhar o meu material aqui com vocês. O material já consta lá no AVA, tá? Já consta lá no AVA e depois a gente vai falar bastante, tem bastante coisa lá no AVA, eu quero falar com vocês sobre isso. O Brasil adotou uma nova lei de migração, tá? O Brasil adotou em 2017 uma nova lei de migração. Opa! Então, nós vamos estudar um pouquinho essa nova política migratória brasileira que consta na nova lei de migração. Essa nova lei de migração revogou o antigo Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto do Estrangeiro, que era uma lei de 1980, no auge do regime militar, tinha como propósito assegurar e defender o país de ameaças estrangeiras, sempre colocando aquele que é o migrante na figura do estranho, do estrangeiro. Então, qualquer possibilidade desse estrangeiro vir a ameaçar a segurança nacional, então é um conceito típico da lei antiga de migração, havia possibilidade de medidas mais rígidas serem tomadas em relação a esse estrangeiro. A nova lei de imigração, então, que nós iremos estudar na data de hoje, então nós vamos estudar um pouquinho essa nova lei de imigração, deixa eu achar aqui, lei 13.445 de 2017, ela revoga, pessoal, esse estatuto antigo do estrangeiro, que tinha como princípio primordial a segurança nacional. Qual é a novidade da nova lei de imigração de 2017? É colocar um marco de proteção aos direitos humanos, colocando a migração como algo que faz parte da sociedade e que necessita de uma proteção especial pelo Estado. Então, coloca a situação do migrante também como alguém em vulnerabilidade, possuidor de direitos fundamentais, necessitando, por isso mesmo, de um olhar de proteção do Estado. No passado, a ideia do migrante era uma ideia, claro, não num passado mais remoto, pessoal, porque o Brasil foi construído, vocês sabem muito bem, a partir de fluxos migratórios. Mas ali na década de 60, 70 e 80, cresce uma desconfiança de que esse estrangeiro poderia trazer novas ideias comunistas, etc., e que isso poderia ameaçar um ideal de segurança nacional, terrorismo, coisas do gênero. Então, por conta disso, a política migratória levava em consideração a necessidade do Estado vigiar o migrante. Vigiar, estar atento, poder a qualquer momento retirá-lo do território nacional. Hoje, o olhar em relação à migração é um olhar mais em consonância com os direitos humanos, como a gente pode perceber logo no artigo 3º da Lei de Migração. Então, vai falar sobre a política migratória brasileira. Vejam os princípios que regem a política, tá tudo lá na lei, tá? Eu trouxe aqui por quadradinho só para ficar mais bonitinho. Então, a universalidade, indivisibilidade que a gente estudou relativamente aos direitos humanos, o repúdio à prevenção e a prevenção da xenofobia, racismo, formas de discriminação, a não criminalização da migração, esse é um ponto importante. Inclusive, tem um livro foi famoso, de uma colega da Defensoria que escreve sobre crime e migração, ou seja, sobre a criminalidade que muitos estados colocam a partir do migrante, ou seja, que aquele ato de migração não pode ser configurado como um crime. A promoção e entrada regular e a regularização documental, essa é uma questão chave, pessoal, na lei de migração, ou seja, tentar promover a regularização desses migrantes, tentar torná-los documentados, né? Até esse termo que se usa, eu sei, de forma generalizada, ele é um ilegal,
é bastante também combatido dentro dessa nova política, porque não é que a pessoa seja ilegal, ela é apenas indocumentada. Então, correto, até se vocês quiserem falar de forma mais consonância com essa nova política, vocês poderiam dizer que essas são pessoas indocumentadas. Por exemplo, o brasileiro que está lá nos Estados Unidos e não está regularizado. Então, ele é um indocumentado, porque ele não tem documentos, do que a gente dizer que ele seria um ilegal. Apenas para efeito aqui de um tratamento mais humanizado. Acolhida humanitária, que é aquilo que a gente viu, então, a possibilidade de, como uma política nacional, receber pessoas que enfrentam problemas no seu país de origem, de instabilidade econômica, política, um desastre nacional, natural, desculpem, como, por exemplo, os haitianos, os venezuelanos. Então, são exemplos de questões atinentes ao novo olhar de imigração. Bom dia, Léo. Bom dia, Adriano. São novos exemplos de migração. Bom dia, Deison. Acho que já chegou mais gente aqui na nossa aula. Tá? Então, são novos olhares sobre essa questão da migração. Deixa eu passar aqui. Então, todos esses artigos, esses incisos, tratam de princípios sobre a lei de imigração. E continua aqui no próximo slide, o acesso aos serviços e benefícios sociais, também um ponto importante. Uma das questões envolvendo, que a gente viu ali em Pacaraima, em Roraima, dizia respeito à regularização das crianças para que elas possam frequentar a escola, ter o cartão do SUS, poder acessar as políticas de saúde. Então, algo que diz respeito ao bem-estar e a direitos fundamentais dessas pessoas, tá? Aqui também outra questão interessante, a proteção do brasileiro no exterior. Então, também a lei de imigração vai se importar com o fato de que há uma emigração, né, a saída de brasileiros para fora também em busca de melhores condições de vida no exterior. Então, a lei ela procura trabalhar esses dois pontos. Tanto quem chega no Brasil, é que a gente pode ver o conceito na Lei 13.445 do imigrante, esse que chega no Brasil, e do emigrante, aquele brasileiro que sai para o exterior. Também a Lei de Imigração trata do residente transfronteiriço, algo que é comum aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, ali em Santana do Livramento e Rivera. Então, uma carteira de residente transfronteiriço possibilita aquela pessoa que acesse serviços da região, daquela cidade, que é uma cidade localizada ali, é compartilhado, os serviços são compartilhados entre Brasil e Uruguai, no caso. Então, por exemplo, frequentar a universidade de um ou de outro país, isso tudo vai ser facilitado com essa carteira de residente transfronteiriço. Depois nós temos a figura do visitante, que é diferente do imigrante, porque o visitante vem para curta duração. Então, o que é o mais comum é o caso do turista. E aí, um ponto-chave que nós iremos abordar na aula de hoje diz respeito ao apátrida, aquela pessoa que é considerada sem nacionalidade. Para que alguém seja nacional brasileiro, vocês devem aprender isso lá em Teoria do Estado ou Teoria da Política, se eu não me engano, com o professor Gustavo, que eu já me certifiquei que ele vai abordar esse tema da nacionalidade com vocês. Então, vocês podem verificar ali no artigo 12 da Constituição Federal como que se dá a aquisição de nacionalidade brasileira. Adianto que se dá tanto pelo nascimento no solo brasileiro, um critério chamado de jus soli, que é uma expressão antiga, o direito em razão do solo, ou em razão da nacionalidade. Eu estou ficando totalmente fantasma aqui, deixa eu fechar aqui. Porque antes não tinha sol, né, gente? Pronto. Deixa eu curtindo. Então,
que se dá em razão do nascimento no solo brasileiro, ou seja, todos aqueles que nascerem no Brasil são considerados brasileiros, ou nascerem de pai ou mãe brasileira, que esteja a serviço do Brasil, ou que fizer depois o registro nos consulados na forma estabelecida na Constituição. Então, nós temos essa possibilidade de nascer de brasileiros, em algumas hipóteses, e também nascidos no Brasil. Cada estado vai regulamentar a concessão de nacionalidade, ou seja, em alguns países, a nacionalidade se dá em razão do nascimento naquela localidade. Em outros, a nacionalidade se dá em razão de ter nascido de pessoa daquela nacionalidade. Então, o país é livre para adotar a forma de reconhecimento dos seus nacionais. Tanto é que é bem comum hoje em dia brasileiros que procuram uma segunda nacionalidade originária em razão de avós, que seriam, por exemplo, italianos, portugueses, porque nesses países a nacionalidade é atribuída a partir de um critério sanguíneo, de pai para filho e assim por em diante. Então, vejo, na Alemanha já é um pouco diferente, já não vai uma cadeia tão longa nesse sentido. O apátrida, no entanto, pessoal, é aquele que não tem nacionalidade. Então, o local em que ele nasceu ou de quem ele nasceu, não, os países relacionados não reconhecem a sua nacionalidade. Então, não reconhecem como seus nacionais, seus súditos. E essa pessoa fica desvinculada à proteção de um Estado nacional. Nós vamos estudar a grande preocupação, a quantidade de pessoas nessa situação e uma convenção, ou seja, um tratado internacional do qual o Brasil é parte desde 1954, para que haja uma proteção específica a essa condição de apatridia. Então, o Brasil promove uma facilitação para os apátridas de reconhecer uma nacionalidade brasileira, ou seja, ele facilita a concessão de nacionalidade brasileira a essas pessoas em razão de uma preocupação mundial e também do critério de que a própria nacionalidade, a ter uma nacionalidade, é um direito humano universal. Essa nova lei de imigração, como eu comentei com vocês, ela tem como paradigma a proteção dos direitos humanos. E aí, em 2018, nós tivemos o Pacto Global para a Migração, que foi uma resolução geral das Nações Unidas, isso bem antes da pandemia, e se promoveu ali, se pretendia conferir a essa migração diretrizes em consonância com essa proteção das pessoas migrantes, ou seja, da especial condição de vulnerabilidade. Foi simplesmente um compromisso político, ganhou notoriedade na imprensa. Os Estados Unidos, na época, dirigido pelo Donald Trump, obviamente não aderiu a esse pacto, também o Brasil não aderiu, já tinha, logo quando assumiu o governo Bolsonaro, já anunciou a saída do pacto, e a ideia desse pacto era simplesmente acenar para o mundo uma política de maior acolhimento para os migrantes em razão das várias crises migratórias noticiadas aí a todo momento. Mas foi apenas um primeiro passo, digamos assim, não é um tratado, tá? É apenas uma sinalização dos países nesse sentido. Bom dia, Fernanda, bom dia. Então, apenas uma sinalização. Então, quem chegou um pouquinho depois, a gente começou a aula, hoje nós vamos falar sobre migrações. Combinamos, então, pessoal, de acordo com a orientação da coordenação, fazer uma aula de 2 horas sem intervalo. Então, nós vamos até às 10, tá? Sem qualquer prejuízo aí para nossa matéria, mas para ficar uma aula um pouquinho mais enxuta, sabendo que nós estamos já nos encerrando para o final do semestre por conta disso. Vamos falar, então, como eu comentei, sobre quem é esse apátrida e qual é o Estatuto da Apátridia, que é essa convenção, tá, dos apátridas,
que essa Convenção Internacional das Nações Unidas, para proteger essas pessoas que não têm nacionalidade. O Brasil aderiu a essa convenção em 2002, tá? Então, nós temos o decreto, lembram de como a gente faz a internalização dos tratados. O presidente assinou, depois, num segundo momento, o Congresso Nacional aprovou por meio de decreto legislativo, e nós tivemos depois a publicação do decreto do presidente da República. Então, nessa situação, a própria lei de imigração prevê um procedimento mais facilitado de reconhecimento do processo de naturalização, ou seja, que a pessoa possa receber uma nacionalidade brasileira, ou caso não opte, olha, eu não quero ser brasileiro, isso pode me acarretar algum tipo de problema, ou estou tentando uma outra nacionalidade. Então, nesse caso, ela pode receber uma autorização de residência, tá? Essas apátridas, nós podemos até dizer que existem dois tipos, a doutrina fala em dois tipos de apátridas, tá? Que seria os mais comum quando a gente fala em apátrida, e esse que não tem nacionalidade. A gente vai ver o caso da Marromano, tá? Que não tem nacionalidade em nenhum país. E os apátridas, de fato, seriam aqueles que têm até uma nacionalidade, mas a eles lhes são negados direitos por conta de pertencimento a determinada etnia, etc. Então, eles são como cidadãos de segunda classe no país que vivem. Então, nessa hipótese, também é possível que seja alargado o conceito de apatridia para essa parcela da população que é discriminada dentro do seu próprio território. Então, isso a gente pode verificar, por exemplo, a situação dos judeus ali na Alemanha nazista. Então, embora eles tivessem nascido naquela situação, mas eles não eram considerados, não tinham aquela nacionalidade. Eu disse que eu ia trazer o caso da Marromano, né, que é o primeiro caso em que o Brasil reconheceu a condição de apatridia. Então, a história dela é muito bonita, eu quero compartilhar, comentado por ela mesma a história dela. E ela vai dizer como que ela chegou nessa situação e o que foi feito para que ela pudesse receber, tá, essa nacionalidade brasileira e como que o Brasil pôde ajudá-la nesse sentido. Então, deixa eu... Então, aqui eu trouxe também para vocês uma charge aqui, nenhum ser humano é ilegal. Aí tem esse aqui, qual foi o crime? O crime foi não ter nascido nesse país, excelente, achei bem bacana. Então, eu vou trazer aqui um pouquinho esse caso da Marromano, para que ela mesma possa comentar com vocês. Ela vai fazer um depoimento muito lindo. Vou passar essa publicidade aqui. Meu nome é Marromano. Eu sou apátrida. Você sabe o que significa apátrida? Apátrida é uma pessoa que não tem pátria, não tem nacionalidade, não tem passaporte, não tem nenhum papel que fala que essa pessoa existe. Não tem nada. Como você sabe, você consegue nacionalidade de dois jeitos. O de terra onde você nasce, como aqui no Brasil e nos Estados Unidos, o de origem de seus pais, como acontece na maioria dos países da Europa. Minha mãe é muçulmana.
Meu pai é cristão. Eles são sírios. Na Síria, casamento de muçulmana com cristão é ilegal. Eles fugiram da Síria para Líbano. Casaram no Líbano. Mas no Líbano o casamento deles não é legal, não é registrado. Eu nasci no Líbano. Mas, como no Líbano você consegue nacionalidade só de origem de seus pais, eu não sou libanesa. Como na Síria, meus pais não são casados, é ilegal, eu não sou síria. Então, não sou libanesa, não sou síria, sou pessoa de lugar nenhum. Nasci, cresci, vivi no Líbano por 26 anos, sem nenhum documento me apresenta. Talvez vocês pensem que um documento é uma coisa só burocracia. Se eu fazer isso, consigo fazer sem esse documento, ela talvez consiga outro documento. Mas não é esse caso. Eu vou falar pouco para vocês da vida de uma pessoa apátrida, de minha vida, da vida de meu irmão, da minha irmã e de outras pessoas que são apátridas. Minha maldição com a apatridia começou com 8 anos. Quando eu tinha 8 anos, eu gostava de correr, de competir. Competia na escola, mas, infelizmente, não consegui competir no campeonato de outras escolas. Eu jogava basquete, mas jogava só com amigos. Não consegui jogar para competir com outras pessoas. Depois disso, começou decepção dos sonhos. Eu queria fazer medicina. Quando fui para a primeira faculdade, para me registrar no curso de medicina, o diretor pegou todo o documento e jogou na minha cara. Falou, vai, pega seu documento e volta. Mas eu não tinha documento. Trabalhar. Quem não quer trabalhar em uma empresa bem grande, bem importante, como Toshiba? Fiz 2 entrevistas e depois eles me falaram, tá bom, a gente quer você, mas como? Cadê seu documento para você trabalhar? Não consegui. Pior coisa foi quando passei mal. Tinha uma alergia bem grave. Cheguei lá no hospital, 2 hospitais no Beirute, eles não me atenderam. Por quê? Porque não tinha documento. Porque para eles, mesmo explicando que eu sou apátrida, que eu não tenho esse tipo de documento, para eles vale nada. Depois disso, no dia a dia na sua vida, também vocês vão sofrer. Porque no dia a dia, se você quer comprar uma linha de telefone, você não consegue. Se você quer casar, você não consegue. Se você quer uma coisa simples, sair com amigos para um boate, para entrar, para aproveitar, também você não consegue. Até 2014, eu achava que eu, meu irmão e minha irmã são sozinhos. Não tem ninguém outro que é desse caso. Mas fui descobrindo que a ONU, Nações Unidas, tem uma campanha que chama I Belong, em português, eu pertenço, que ele está defendendo 10 milhões de pessoas no mundo inteiro que são apátridas. Não são 1, não são 2, são 10 milhões de pessoas que são apátridas. Como no Líbano, tentando muitas coisas, eu vi que no Líbano não tem nenhuma esperança, nem nada. Eu comecei para ver um pouco de luz das esperanças de países da fora, de todos os países do mundo. Falei, por que não? Tem refugiados, tem as pessoas, vou fugir para esses países, vou tentar conseguir uma nova vida em um outro lugar. Mandei, eu e meu irmão, nossa história. Escrevi que eu não consigo isso, e mandei para tudo embaixado que existia no Líbano. Todos. Sempre respostas foram negativas. Pelo menos recebi respostas. Muitas falaram, a gente quer te ajudar, mas onde vou colocar seu visto? Você não tem passaporte. Mas isso é meu problema, que eu não tenho passaporte.
único país que me acolheu foi o Brasil. Foi o único país que me acolheu, que me falou bem-vinda. Eu, no Brasil, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, tenho CPF, tenho carteira de trabalho e tenho documentos, pelo menos, que eu existo dentro desses territórios que são pouco maior que Líbano, pouco muito mais maior que Líbano. Mas preço dessa mudança foi pouco alto. Deixei meu pai, minha mãe, tudo no Líbano. Meus amigos, minha vida, tudo ficou lá. Hoje, 29 de novembro, faz 5 meses que eu perdi meu irmão. Fui assassinado numa tentativa de assalto em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, cidade onde acolheu a gente. Cidade onde eu não conhecia ninguém no Brasil, mas fui acolhida pela uma família brasileira que acolheu a gente como família, que eu conheci eles pelo Facebook. Eu morava com eles, eu, meu irmão e minha irmã. Perdi ele de uma tentativa de assalto. Ele morreu apátrida. Ele morreu sem nenhuma nacionalidade. Agora, eu estou aqui porque estou lutando. Eu vou lutar. Vou lutar pelo meu irmão, vou lutar pela minha irmã, vou lutar para ele 10 milhões de pessoas que existem no mundo inteiro. Porque eu estou aqui. Você está me vendo, eu existo. Como esses 10 milhões de pessoas que são do osso e de carne. E eles existem. Eu vou lutar para eles pertencer também. Só como eu falei no Acnur, Nações Unidas, a gente tem uma campanha que chama I Belong. Eu pertenço. Eu vou querer de vocês, de seu tempo tudo, só 1 minuto. Se vocês vão nesse website, unhcr.org/ibelong, lá tem uma carta aberta que vocês vão achar. Nessa carta aberta, eu vou pedir de vocês de falar de meu nome, do nome desses 10 milhões de pessoas, de divulgar, de falar alto, porque eu quero existir, eles também. Quero que vocês divulguem essa campanha, vocês divulguem essa carta aberta para todo mundo assinar. Pelo menos a gente vai ter pessoas que conhecem nossa história, que nós somos sombra que está nessa vida. Na sua sacola, se vocês abrem, tem uma pulseira azul. Posso pedir de vocês pegar ela, por favor? Essa pulseira azul é de Genebra para vocês. É um pequeno presente para lembrar da minha história. Eu quero de vocês, por favor, colocar ela e me promete que pelo menos vocês vão divulgar, vai falar alto. Pode colocar ela. Cadê? Ah. Porque a gente vai mudar o mundo. Eu quero existir nesse mundo. I belong to this world. Eu pertenço para esse mundo. Quero para vocês. Quero tirar uma foto. Se vocês fazem isso. Cadê? I belong. Obrigada. Emocionante, né, pessoal? No caso dela, né? Muito legal, né? E aí vem o encontro da necessidade de regularizar, porque o que ela coloca ali, quando ela faz a carta para os países, todos dizem,
nós queremos te ajudar, só que não adianta a pessoa querer ajudar, né, o país querer ajudar, se ele não facilita a própria aquisição de um documento que permita essa pessoa ingressar no território. Porque se ela é a pátria dela não tem passaporte, não adianta dizer que vai dar visto, porque não tem onde colocar o visto, né? Ou algum documento que fizesse, no caso, lugar do visto, como, por exemplo, uma permissão de viagem nesse sentido. Mas se os países não entrassem nessa possibilidade, aí ficaria muito difícil realmente de acertar, de que ela conseguisse. Então, em razão disso, pessoal, vejam que a mesma agência, a Acnur, a agência da Comissão da Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e Apátrida. Então, o Alto Comissariado, o Acnur, ele diz respeito tanto à proteção dos refugiados quanto à proteção dos apátridas nas Nações Unidas, tá? Então, é esse o órgão responsável por trabalhar políticas junto aos países de acolhimento. Deixa eu continuar, então, aqui, dentro do que nós estamos abordando, que é essa questão. Aqui eu coloquei também para vocês o recordarem, quem ainda não teve a nacionalidade, então tem aqui um artigo bem simples sobre nacionalidade, para compreender o conceito de apátrida e lembrar o que é nacionalidade no caso. E tem um artigo aqui também, tá, junto, que vai resumir o vídeo que nós vimos do caso Mahamane, tá? Depois eu quero fazer junto essa outra questãozinha do ENAD com vocês. Bom, dando continuidade, então, aqui, esse é o caso da Mahamane, um caso que veio trabalhar a questão da migração dos apátridas no Brasil. Tá? Outro problema, então, que a lei de imigração vai trabalhar é justamente a entrada no território nacional dos migrantes. Então, que seja uma entrada regularizada. E o que fazer se a pessoa se essa busca de entrada não é regular no território nacional? Então, nessa hipótese, nós temos a figura do impedimento de entrada, que se dá logo na fronteira, e na deportação, que se dá depois que a pessoa já está no território nacional, ela está com os documentos irregulares, então ela vai sofrer um processo de deportação. Essa deportação, ela necessita de um processo administrativo que leve em conta o contraditório e para verificar se não há meios de regularizar esse migrante, e aí então ele vai ser retirado do território nacional em razão dele estar indocumentado ou com documento em desacordo com a legislação brasileira. Logo no início ali, não sei se vocês já viram aquele programa Aeroporto Guarulhos, tem aeroporto várias cidades. Mas ali a gente pode ver um pouquinho do trabalho da autoridade migratória brasileira. Embora a maioria dos casos digam respeito a tráfico internacional de drogas, em algumas hipóteses nós temos a situação de migrantes que tentam ingressar no território brasileiro de forma irregular, e essa abordagem é feita, a autoridade migratória no Brasil é a Polícia Federal. Então, essa abordagem é feita pela Polícia Federal, que vai impedi-los de ingressar no território nacional. E aí, como que vai ser visto isso? Então, a polícia vai verificar se essa pessoa tem visto, se não tem visto, se o país exigia visto de entrada ou não. Além disso, ela vai verificar se é uma pessoa que está sendo procurada na Interpol, então aqui condenada ou respondendo a processo por crimes internacionais relacionados ao TPI, se ela já foi expulsa do país e ainda está em vigor a medida de expulsão do país, que a gente vai estudar também na data de hoje, se ela está condenada a algum processo que também implica extradição, que nós vamos estudar na aula que vem, que é o processo de retirada para que alguém vá responder ou cumpra uma pena no exterior. Tá? Então, nesses casos, a Polícia Federal vai fazer
essa averiguação, impedindo a pessoa de ingressar. E é interessante, pessoal, que quem tem a responsabilidade nessa hipótese de mandar o indivíduo de volta é o transportador. Então, a companhia aérea que tem que realocar essa pessoa sem custo para o Brasil, porque a companhia aérea deveria ter verificado corretamente os documentos de entrada dessa pessoa. E aí, até trouxe aqui teve um caso que já faz 2 anos, né? O tempo vai passando, que a gente atuou bastante lá na Defensoria Pública, que foi a alocação de várias pessoas, principalmente de nacionalidade africana, e essas pessoas estavam no aeroporto Guarulhos, elas não eram dada a possibilidade de ingresso, porque estavam irregulares, e por outro lado, a companhia aérea também não alocava elas num voo para que elas retornassem de forma imediata. Então, criou-se uma situação em que essas pessoas estavam morando praticamente no aeroporto. Então, foi dada uma assistência ali para que essa verificação fosse feita de forma mais célere. Lembrando aqui aquele filme, outra indicação de filme, seguindo o que a gente tem comentado nas aulas, aquele do Terminal, do Tom Hanks, né, pessoal, que ele fica ali naquela situação do aeroporto, sem poder retornar para o seu país de origem, mas, por outro lado, também já não podia mais sair para os Estados Unidos, porque o visto dele também já tinha vencido. Então, assemelhando-se quase a essa hipótese. Então, além disso, então nós vimos aqui o que é o impedimento, que é quando a pessoa não pode ingressar no território nacional. O grande problema desse impedimento diz respeito a esse inciso 9 aqui, né? Então, esse inciso 9 é bem criticado, ou seja, o que é a pessoa que tenha praticado os atos contrários ou princípios dispostos na Constituição. Então, ficaria muito aberto a interpretação. Até nós tivemos uma portaria do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, portaria 666, e que levava a casos em que elementos, inclusive subjetivos, poderiam ser alcançados nessa interpretação, que foi passível de bastante crítica na época. Ele depois reformulou essa portaria, mas esse é um inciso que permanece na lei e que demanda uma regulamentação. Nós temos o decreto 9199, que regulamenta, então, toda a lei de imigração, inclusive também essa abertura a interpretações nesse sentido. Mas é importante colocar aqui que nenhuma hipótese, então, dentro da ideia de proteção dos direitos humanos, a raça, a religião, a nacionalidade ou opinião política pode interferir na questão relativa à entrada ou não desse migrante que procura o Brasil. Isso é importante porque cada vez mais tem crescido no mundo a islamofobia, que a gente tem comentado aqui, e vocês devem ter visto, principalmente na Europa, tem vários filmes sobre isso, a questão relativa a que determinadas pessoas que são da religião muçulmana, elas acabam sofrendo um preconceito maior por conta de estar associada a atos terroristas ou ao Estado, enfim, Estado Islâmico, tudo isso vinculando pessoas que às vezes não tem nada a ver. O fato de praticar a religião por si só não denotaria que elas pertencessem a algum grupo de terror ou que praticasse violência, mas é algo que tem crescido bastante no mundo nesse sentido. Depois nós temos, pessoal, as retiradas compulsórias dos migrantes. Então, vejam, a nossa lei de imigração 3.445 de 2017, ela vai propiciar um olhar do migrante em consonância com os direitos humanos. Mas isso não significa que esse migrante ele tenha a sua entrada aberta, o Brasil seja um país totalmente aberto para receber migrantes. O Brasil promove a documentação e também medidas para assegurar que
pessoas que não tenham essa documentação eventualmente possam ser retiradas do país. Cada país, isso é algo super importante, cada país determina as suas regras de acolhimento de imigrantes. Então, é possível que nós tenhamos países mais acolhedores, como, por exemplo, o Canadá, ou países menos acolhedores, mais rígidos, como, por exemplo, os Estados Unidos. Então, cada país é livre dentro da sua soberania. Então, lembram que aquilo que a gente comentou de ato de império, ato de gestão? Então, a questão relativa à política migratória é um ato de império. O país que decide como que vai fazer, se ele vai ter uma política mais aberta, se ele vai promover, se ele vai coibir o tipo de migrantes que vão para o seu país. Então, tudo isso diz respeito a questões de soberania do Estado, tá? Então, nessas hipóteses, quando nós estamos frente ao migrante no Brasil, nós temos 3 possibilidades de retirada. A repatriação, que a gente já viu, que ela se dá de forma imediata na fronteira, tá? A expulsão e a deportação. Então, nós vamos estudar cada uma dessas medidas e o que distingue cada uma delas. Então, no primeiro caso, a repatriação ela é feita ali, no aeroporto, ou em qualquer outra unidade fronteiriça. Então, vai ser verificado os documentos do sujeito, e aí a autoridade migratória, no caso do Brasil, a Polícia Federal, vai impedir essa pessoa de adentrar o território nacional. Então, é uma retirada, no sentido da pessoa nem vai entrar, vai já ser devolvida ali mesmo, tá? Depois nós temos os casos de deportação e expulsão que demandam um procedimento administrativo. Ou seja, eles não são feitos de pronto, não é uma avaliação imediata da autoridade migratória, mas é preciso que haja um procedimento administrativo com previsão de ampla defesa. Então, é seguido um procedimento com previsão de ampla defesa nesse sentido, tá? O Brasil veda as medidas de retirada coletiva. Então, o Brasil veda a deportação coletiva de pessoas. O que isso significa? Que cada pessoa tem o seu processo de deportação, de expulsão, e aí vai ser avaliado caso a caso. Então, recentemente, nós tivemos a notícia de que chegou o primeiro avião no governo Biden de brasileiros deportados coletivamente. Então, essa é uma medida que não era praticada, o Brasil não aceitava o envio desses aviões antes do governo Bolsonaro, porque entendia que isso violava o devido processo legal, que cada brasileiro tinha que ter a sua situação avaliada individualmente também nesses países. Então, o Brasil não aceitava esses aviões. Mas aí, posteriormente, foi mudada a política brasileira e passou a aceitar receber brasileiros de volta em aviões coletivos. Então, nós tivemos também agora o primeiro avião que trouxe os brasileiros nessa situação, tá? O importante nesse contexto é o artigo 62 da Lei de Imigração, que vai estipular que nunca a repatriação, a deportação ou a expulsão pode colocar em risco a vida ou a integridade pessoal do indivíduo. Então, se ele tem algum risco de ficar sujeito a uma medida de atentado à sua vida no seu país de origem ou no país em que ele tem nacionalidade, essa é uma questão que deve ser levada em consideração, tanto para concessão de refúgio, quanto para outras medidas de acolhimento, como acolhimento humanitário. Então, sempre esse é um ponto bem importante nesse processo, porque vai ter uma medida de freio e contrapeso. Por quê? Porque se de um lado é válida a retirada desses migrantes, por outro lado, tem que se verificar a situação de eventual risco que lhes sejam impostas. Então, a repatriação, nós já falamos um pouquinho, uma situação de impedimento, tá? Então, é feita imediatamente, quem vai arcar com esse custo é a é a empresa transportadora, tá? Que vai haver também a comunicação à autoridade consular,
ou seja, se for necessário ou se não for feita de forma imediata, é previsto aqui a notificação à autoridade consular. Nesse caso, quando não for feito imediatamente, deve ser notificada a Defensoria Pública da União. Por quê? Porque são identificados casos de vulnerabilidade maior. Ou seja, essas pessoas muitas vezes vêm em situação de bastante risco, tá? Não apenas no aeroporto, mas em navios, escondidos em navios, ou por outros meios, com coiotes, pelo Acre, por exemplo. Então, nesses casos, é preciso que haja aí alguma medida de maior proteção a essa situação, tá? Aqui o parágrafo 4º diz que se, no caso, a pessoa requerer o refúgio, se nesse momento a pessoa fizer o requerimento, a solicitação de refúgio, ele é um solicitante. Então, mesmo que ainda não seja julgado, a autoridade migratória não pode fazer a repatriação dele. Então, tem que deixar ele adentrar no território nacional, ou ainda quando ele for um menor de 18 anos desacompanhado, porque são casos bem graves e que necessitam aqui de um olhar específico do Estado para promover a proteção dessas pessoas em desenvolvimento, que são crianças e adolescentes desacompanhados. Então, há um risco maior, a autoridade policial precisa se atentar para essa situação. Vamos estudar agora o Instituto da Deportação. Então, o que é a deportação? É quando nós temos uma pessoa indocumentada, irregular no país, nessa situação migratória irregular, e aí nessa questão ela já está no país. Então vejam que a deportação ela não acontece na fronteira, ela acontece quando o sujeito já entrou no território nacional, embora no senso comum se fale em deportação para todas as situações. Então, quando a gente ouve, por exemplo, brasileiro foi deportado, foi entrar na Espanha e foi deportado, na verdade, ele foi impedido de entrar. O deportado é aquele que está lá e foi flagrado numa situação de indocumentação, e aí ele vai ser mandado embora para o Brasil. Maitê me pergunta: a repatriação se configura nos casos em que o refugiado comete um delito? Não. Nesse caso, a gente vai ver que vai ocorrer o caso de expulsão, Maitê. A gente vai ver o caso de expulsão, tá? E primeiro ele tem que, se ele já tiver a condição de refugiado reconhecida pelo CONARE, que é o órgão competente para declarar alguém refugiado, ele precisa primeiro sofrer a perda da condição de refugiado, e aí, em razão justamente do cometimento do crime, e aí ele pode sim ser expulso do território nacional ou até mesmo deportado se não houver aí, não for a gravidade tal para uma expulsão, ele pode ser deportado por ausência de documentação, tá? Mas é diferente desse caso de repatriação. Repatriação é o sujeito que chega aqui sem o visto correto, sem o documento correto, então ele nem entra no território nacional, tá? Então ele vai ali na própria fronteira, a autoridade migratória vai impedir a sua entrada. E também, eu sei que não foi aqui o caso da Maitê, mas é importante que a gente não confunda o refugiado, que é só aquele que sofre uma perseguição relativamente a uma opinião política, a uma etnia, nacionalidade, ou tem uma generalizada violação dos direitos humanos no seu local de origem, com todo migrante. O migrante, a gente pode dizer que é um conceito mais amplo que refugiado, porque dentro da situação de migrante, nós temos as pessoas que se deslocam em razão de uma busca de uma vida melhor. Então, nos seus países de origem, eles não têm situação que caracterizaria um refúgio propriamente dito. Então, por exemplo, ali fronteira México-Estados Unidos, o México não tem nenhuma questão relativa à perseguição, pelo menos de forma generalizada, tá? Alguma guerra civil que poderia justificar aquelas pessoas saírem do país. Que elas saem por quê? Porque elas querem empregos melhores, oportunidades de vida melhor, o que também não é errado dentro desse contexto, mas não configura a situação de refugiado.
O refugiado é só esse que vem nessa proteção específica do Estatuto do Refugiado, uma convenção internacional de 1951. E os demais deslocamentos são todos considerados migrantes. A maioria deles migrantes econômicos, tá? Pode ser um migrante por também desastre natural, como por exemplo no Haiti, mas a maioria se refere a migrantes que buscam uma situação de vida mais consentânea e com, enfim, querem melhorar de vida, né, pessoal, dentro do país que eles estão, a vida não tem oportunidade de emprego, etc. Fala, Davi. É só fazer uma observação nesse sentido da deportação e da repatriação e a questão do apátrida, né? Porque fica realmente complicado se não tem essa assistência das Nações Unidas, porque se chega o apátrida, tu vai deportar ele para onde? Ou vai fazer uma repatriação para quem? Para qual país se ele não tem nacionalidade? Daí deve ser um negócio bem difícil mesmo para quem tem essa condição, né? Nesse caso do apátrida, ele tem que chegar no Brasil e dizer que ele é pátrida e requerer a proteção da Convenção de Apatridia, que o Brasil é parte. Então, ele pode requerer a proteção e aí vai ser investigado se ele de fato não tem. Agora, o que acontece, claro, aí nesse caso mais, Davi, vai acontecer na fronteira terrestre, porque ele não vai conseguir embarcar se ele não tiver pelo menos um documento falso que seja para ele embarcar no transporte aéreo. Então, isso vai ser mais comum, talvez, na fronteira. Estou imaginando uma apátrida chegando no Brasil nessa condição. A Maitê. Fala, Davi, fala primeiro. Não, né? Você ia comentar que eu me lembrei daquele filme do Terminal, né? Do cara que fica lá preso no aeroporto, daí ele não consegue ir para lugar nem outro. No final ele consegue entrar nos Estados Unidos. Mas é mais ou menos nesse sentido. Ele consegue, no final nem lembrava mais. Sim, sim, consegue. Tá ali o filme para vocês, mas ele é bem curioso, aquele caso, né? Fala, Maitê. Prof, eu tô com uma dúvida ainda sobre os apátridas. Eu vou pegar a observação do colega. Sobre a senhora estava falando, né, um exemplo, né, que tu estava imaginando um apátrida ainda na fronteira, né, querendo pegar um avião. E as pessoas, enfim, os responsáveis pedindo documentos, mas como é que ele vai ter documentos se ele é um apátrida? É um pouquinho confuso. E naqueles slides, acho que uns 2 antes, tem sobre o apatriadismo. Não é sobre essa palavra, não é sobre... Isso, a repatriação, isso. Como é que tu vai... como é que tu vai falar que ele... Não sei como é que tu vai tirar isso dele se ele é um apátrida, sabe? Eu não entendi muito bem isso. Tá, o apátrida, isso, às vezes até confunde um pouco os termos, né? O apátrida é aquele que não tem nacionalidade, tá? Nessa situação, se ele tenta ingressar no país, no Brasil, ele tem uma proteção internacional e na própria lei de imigração, a lei de imigração diz que não pode deportar o apátrida, não pode expulsar o apátrida, não pode impedi-lo de entrar. Então, existe uma proteção na nossa lei de imigração nessa situação. Então, ele vai ter que, claro, demonstrar que ele é um apátrida, que não é de nenhuma, que a nacionalidade dele não foi reconhecida, então ele não tem nacionalidade, tá? E aí, nesse caso, o Brasil vai lhe dar proteção. O que o Brasil vai fazer? Ele chega ali, ele vai preencher lá na polícia, vai dizer, olha, eu sou apátrida, eu não tenho nacionalidade, eu quero uma proteção nesse sentido. E aí, então, a polícia vai encaminhar esses documentos para a autoridade, que é o Departamento de Imigração, que fica lá em Brasília. Então, vai abrir um procedimento para reconhecimento da situação de apátrida dele, e aí, então, ele vai ser notificado, então vai ser dada primeiro uma autorização de residência provisória para ele, tá? Então, ele vai receber uma autorização para entrar no Brasil, ele vai preencher os dados, essa solicitação de reconhecimento da situação de apatridia é encaminhada para
o Ministério da Justiça, lá o Departamento de Imigração, e então vai se verificar da onde ele é, onde ele nasceu, por que ele é apátrida. E nisso ele já está no Brasil com autorização de residência provisória, tá? Por que ele está no Brasil, bababá, e aí vão investigar o caso dele, como que ele foi apátrida nessa situação, sabe? Para ele também ver, mas eu nasci na Colômbia. Opa, mas a Colômbia ela diz que todo mundo que nasceu na Colômbia é colombiano, então não faz sentido o cara dizer que é apátrida, ele não está mostrando os documentos. Então, eles vão ver essa situação da pessoa em si. Se for reconhecido, então ele vai ser notificado para verificar se ele quer uma autorização de residência permanente ou se ele quer ser nacional brasileiro, se ele quer se naturalizar brasileiro. Então, vai ser uma opção dele. Então, essa é uma situação de apatridia, tá? Então, quem não tem nacionalidade. Nas outras situações, tá? Então, o que nós estamos vendo aqui são pessoas que têm uma nacionalidade estrangeira e querem ingressar no território nacional. E aí, aqui nós vamos ver a forma com que o Brasil regulamenta a entrada no território nacional dessas pessoas estrangeiras. A primeira hipótese, então, quando a pessoa estrangeira chega com o seu documento lá e quer entrar no Brasil, a primeira hipótese que a autoridade migratória, no caso a Polícia Federal, faz é verificar se ela tem visto, por exemplo, se é um país que exige visto, do qual o Brasil exige um visto, se ela tem passaporte regular, a autoridade pode eventualmente verificar se ela veio para fazer turismo, que não exigiria visto, mas se ela veio para trabalhar, exigiria visto. Então, havendo uma dúvida de que aquele indivíduo, a gente sabe até da discriminação nisso, né, gente? Mas havendo uma dúvida que aquele indivíduo viria para trabalhar, então ele precisaria de um visto de trabalho, não tem visto de trabalho, então a autoridade migratória, que é a Polícia Federal, vai repatriar, significa devolver para onde ele veio. Tá? Não tem nada a ver com o conceito lá de apátrida, tá? No sentido repatriar é devolver para a pátria de origem dele, não tem relação com o conceito de apátrida. Então, a Polícia Federal vai repatriar essa pessoa, não vai deixar ela entrar. Isso é a repatriação, ou seja, ela não tem um documento válido, tá? Ou ela tem, por exemplo, o nome num órgão, uma pessoa que eventualmente o Brasil se comprometeu a não dar guarida para esse tipo de pessoa, ou ainda que ela tenha ali alguma rasura no seu documento, enfim. A autoridade brasileira, nesse caso, vai verificar que ela não seria apta para ingressar no território nacional. Então, nesse ponto, ela sequer vai ingressar. Ela ali mesmo, a autoridade policial vai fazer ali, vocês já viram aquele programa do aeroporto? Ela separa, já fica aqui na salinha, nós vamos verificar essa situação. Aí ali eles começam a investigar da onde veio, quanto que trouxe de dinheiro, aquele típico abordagem de autoridade fronteiriça, né, pessoal? Quanto trouxe, onde é que vai ficar? Para onde tu vai? Quem é que vai te acolher? Quanto tempo tu vai ficar no Brasil? Aquelas perguntas típicas para saber se o sujeito vai passar férias ou se o sujeito veio para trabalhar, porque para trabalhar no Brasil é necessário visto, tá? E aí eles sabem que se a pessoa não tem visto, acaba trabalhando de forma irregular. E ela não teria direito, em tese, pelo menos, tá, a alguma hipótese de acolhimento humanitário ou ainda uma situação de refúgio. Então, vai haver ali mesmo esse tipo de procedimento. Então tá tudo errado, a história não corresponde. Esse é aquele... Ou até, às vezes, pessoal, é identificado tráfico de trabalhadores, tá? Então, em situação de vulnerabilidade e até tráfico de pessoas também. Então, tráfico de pessoas ali, nesse caso, é chamada as autoridades para a Polícia Federal fazer essa primeira abordagem para que seja deferido possível, até é possível dar o visto depois, tá? Uma autorização de residência e um acolhimento dessas pessoas que são vítimas de tráfico de pessoas. Embora, infelizmente, mais comum seja o Brasil enfim, as pessoas brasileiras ser vítimas de tráfico também de pessoas.
E aí, então, essa abordagem é feita na fronteira. Aí o Instituto da Repatriação, ou seja, devolve imediatamente essa pessoa. Diferentemente do Instituto da Deportação. A deportação, então, essa é a repatriação, feita lá imediatamente, tá? Nessa situação de impedimento de entrada. A deportação, aí ela se dá quando a pessoa já está. Vamos supor que esse indivíduo tenha passado, a Polícia Federal não se deu conta, ele passou e ele está no Brasil de forma irregular. Ou seja, ele veio para passar férias e resolveu ficar trabalhando no Brasil, só que não regularizou sua situação na autoridade migratória. Então, nessa hipótese, identificado uma situação dessas, ele vai ser notificado para que ele possa se regularizar, se for o caso, ou que ele saia do território nacional porque ele está indocumentado. Então, esse é o processo de deportação que a gente vê bastante comum, que os Estados Unidos façam esse tipo de abordagem, a gente vê até em filmes, né? Pessoal, vai e faz uma, como é que chama? Uma batida em determinados locais de trabalho de migrantes, e aí verifica que esse trabalho é um trabalho indocumentado, ou seja, eles não têm o documento para trabalho, embora isso seja uma realidade, então faz a abordagem dessas pessoas para que elas sejam deportadas, encaminhadas de volta. Tá? No Brasil, não é possível prisão para deportação. Outros países admitem, até saiu agora também numa reportagem no noticiário, uma brasileira, que ela disse que ela ficou durante 2 meses, se eu não me engano, num centro de detenção para deportação nos Estados Unidos. Ela faz uma queixa de maus tratos, que ela não teve acesso ao banho, etc. Então, é a forma da política migratória daquele país. O Brasil alterou sua política migratória no sentido de não admitir prisão para fins de deportação. Tá? Embora alguns autores, essa é uma questão super controvérsia, tá? Na lei de imigração não tem a permissão da prisão, tá? Num decreto tem, então há também algumas interpretações, mas, sob o ponto de vista legal, a prisão para deportação no Brasil, ela não foi admitida, foi revogada nova lei de imigração, tá? Então, a deportação é um procedimento administrativo. Nesse procedimento, então, a parte vai poder se defender. Então, ela está numa situação migratória irregular. Então, ela vai se defender, tá? É previsto também a hipótese de deportação no caso de que alguém tenha cometido ato praticado contrário aos princípios e objetivos da Constituição Federal, o que tem sido passível de muitas críticas, esse dispositivo aqui, o que seria atos contrários. Aí se tentou falar naquele caso do jornalista Green, aquele do Vaza Jato, tá? Então, tem aqui uma discussão muito ampla, porque houve aqui, pela lei, uma abertura para fins de interpretação da autoridade migratória, o que poderia ser um pouco perigoso. Tá? Quem atua nesses procedimentos administrativos é a Defensoria Pública da União. Em São Paulo, por exemplo, existe uma área só com trabalho nesses processos de deportação e expulsão, que a gente vai ver. De tão grande que é a presença de imigrantes naquela cidade. Então, também aqui no sul, bem menos, tá? Mas também nós percebemos algumas questões relacionadas à situação de imigrantes. É mais comum nós percebermos essa situação relativamente a brasileiros no exterior do que estrangeiros no Brasil, mas o Brasil regulamenta, sim, essa situação, impedindo, inclusive, o ingresso daquele que é indocumentado. Diferentemente, é a situação de expulsão. A expulsão é uma medida grave. Na expulsão, o sujeito comete um crime.
Então, a expulsão, o sujeito cometeu um crime no Brasil e, por conta disso, ele vai responder a um procedimento de expulsão e aí, depois dele cumprir a pena no Brasil, ele vai ser retirado compulsoriamente do território nacional e impedido de reingressar por um determinado prazo. Então, vejam que é diferente a deportação da expulsão. Na deportação, o sujeito apenas está irregular sob ponto de vista documental, de documentos de migração, migratórios, tá? Então, ou um visto que venceu, ou ele está agindo em contrariedade com o visto, enfim, essa é a situação de deportação. Na expulsão, ele cometeu um crime no Brasil, ou aqui, essa hipótese até no exterior, um crime aqui do Tribunal Penal Internacional, um crime internacional, tá? Mas ele cometeu um crime, e aí nessa hipótese ele vai ser retirado compulsoriamente, vai ser expulso, vejam, o termo é muito mais forte do que deportado, porque o deportado que se arrumar, ele pode voltar a qualquer momento. Tá? Então, se ele se arrumou a sua documentação, está corretamente agora, ele pode pleitear a volta dele para o Brasil. O expulso, ele não pode retornar por um prazo determinado. E qual é esse crime? Seria qualquer crime que ele praticou? Então, se o sujeito, vamos supor, atropelou uma pessoa, homicídio culposo, ele já vai ser expulso do Brasil? Em que medida, qual é o crime que autoriza essa expulsão? Então, vão ser crimes graves, crimes internacionais, esses aqui que estão no TPI, Tribunal Penal Internacional, ou crime doloso. Doloso é aquele praticado aqui, vocês vão precisar um pouquinho do direito penal, né, pessoal? Aquele cometido com a intenção de praticar o ato. Então, crime doloso, cuja pena ela é considerada grave, deve ser considerado um crime comum, passível de pena privativa de liberdade. Então, não é qualquer crime, então, um crime culposo não, mas um crime doloso. E quem pede a expulsão deles? Boa, já vamos ver isso. Vamos ver o procedimento de expulsão já já. Tá? Quem pede é a própria autoridade migratória. Ou o Ministério Público, no caso. Tá? A expulsão antes da nova lei de imigração, ele tinha esse dispositivo, ó, é passível de expulsão estrangeiro que de qualquer forma atentar contra a segurança nacional, a ordem pública ou social, a tranquilidade, a moralidade, a economia popular, ou cujo procedimento torne nociva a convivência e os interesses nacionais. Ou se não se retirar quando notificado, se dedicar à vadiagem ou mendicância e desrespeitar a proibição a estrangeiro. Então, ele permitia, o Estatuto do Estrangeiro, a expulsão de qualquer estrangeiro que fosse entendido como alguém com ameaça à segurança nacional, ou ainda, se o estrangeiro não comprovasse trabalho, ele podia ser expulso, não deportado, expulso, que é muito mais grave, e não podia mais voltar, porque a expulsão antigamente era para sempre. Então, uma vez que a pessoa era expulsa, nunca mais ela podia voltar ao território nacional. A expulsão hoje, então, ela se dá com crime doloso, não é só qualquer crime, tá? E considerado grave, tá? Então, também tem que ser um crime considerado grave para que seja justificada a expulsão. Então, não é só qualquer crime. E como vai se dar, então, esse procedimento de expulsão, depois eu volto aqui, tá? Depois eu quero mostrar essa parte aqui. Como se dá o procedimento de expulsão, já que a Maitê me perguntou. Então, normalmente, Maitê, são casos em que o estrangeiro é flagrado cometendo crime de tráfico de drogas. A maioria dos casos de estrangeiros que cometem crime no Brasil são tráfico de drogas. Aí, aquele caso que vocês talvez tenham ter visto no aeroporto, em que
são abordadas várias pessoas com drogas no corpo, na mala, etc. Ou qualquer outro crime, ele já esteja no território nacional com autorização de residência e ele venha praticar um crime doloso grave. Então, um homicídio, por exemplo, um latrocínio, isso vai ser aferido pela autoridade correspondente, que é, no caso, quem vai decidir o processo de migração também é o Departamento de Imigração junto ao Ministério da Justiça. Então, vamos supor que nesse caso, que é o caso mais comum, tá? Fizeram a abordagem, prisão em flagrante do sujeito no aeroporto, já vai ser encaminhado para o presídio, começa o processo judicial de imputação do crime de tráfico de drogas, é notificado o Ministério da Justiça por meio do Departamento de Migração, antigo Departamento Estrangeiro, inicia-se um procedimento ou um inquérito, também chamado inquérito de expulsão. E aí, então, verifica-se a sentença transita em julgado, ou seja, condena ele pelo crime que ele praticou, doloso. A autoridade migratória, então, vai notificar o estrangeiro para saber se existe algum fator impeditivo de expulsão, que a gente vai ver quais são, tá? Então, vai notificá-lo dizendo que o Brasil tem interesse em fazer a expulsão dele. Então, nesse é um procedimento no âmbito do Ministério da Justiça, inquérito de expulsão. Quem vai conduzir esse inquérito é o Departamento de Imigrantes, e o órgão executor é a Polícia Federal. Então, por exemplo, se for, tem que fazer uma intimação, alguma coisa, é a Polícia Federal que leva. Mas quem vai decidir é o Ministério da Justiça lá em Brasília, tá? Então, pode ser notificada a Defensoria Pública, vai ser notificada ou ele pode constituir um advogado para se defender nesse procedimento administrativo, e aí então vai haver uma decisão de expulsão. Após o cumprimento da pena dele no Brasil, então vamos supor que ele tenha sido pego na fronteira, aeroporto lá, esse aeroporto Guarulhos, foi pego com drogas. Vai ser aplicada a lei de drogas no caso dele, cuja pena mínima é de 5 anos de reclusão, podendo ser aplicada aí uma causa de diminuição de pena que vocês vão estudar, tá? Aí vai haver o processo, ele vai se defender no processo, apesar desses de crime de drogas, assim, muito raro que aconteça uma absolvição, a não ser que ele tenha sido totalmente ludibriado no processo, tá? Teve um caso até que teve uma absolvição que a mulher foi botar roupa, o cara estava com excesso de peso, bem ali na hora de entrar, e ele passou umas roupas para ela, só que a sorte dela é que tinha alguém que viu isso, e tinha droga na roupa, olha só. Por isso que se fala, pessoal, que é muito perigoso em aeroporto. Qualquer pessoa diz, passa essa mala para mim, ou, cuida essa mala para mim um minutinho, ou fique junto da pessoa no aeroporto. Por quê? Porque tudo isso pode caracterizar que a pessoa está junto com essa outra. E aí é muito, infelizmente, pessoal, a presunção vai militar contra ela. E aí vão ver que eles buscam as câmeras de segurança, tudo, vão ver que a pessoa estava junto em algum momento e acaba a pessoa sendo criminalizada juntamente. Então, esse processo no aeroporto é muito perigoso. Se vocês um dia viajarem, tenham muita atenção nos casos de alguém pedir para cuidar uma mala ou passar uma mala. Isso, pelo amor de Deus, é algo que jamais vocês vão poder fazer, não é um favor. E tem que ser seco mesmo, não ir sair de perto, porque senão isso pode acabar implicando num cometimento de crimes, sabendo que no Brasil o crime é de 5 anos, mas vários outros países as penas podem ser muito altas em razão do tráfico de drogas. Então, nesses casos que eu falei, a pessoa acaba sendo presa ali em flagrante no aeroporto, é levada, ela então vai sofrer um processo criminal. Sai uma sentença, os processos são rápidos, porque a pena e a prova é pré-constituída praticamente, não tem muitas testemunhas, e aí então sai um processo, é uma sentença judicial, está condenando, varia a pena conforme o estado, tá? Mas em média 5 anos de prisão,
E aí, então, a pessoa vai cumprir essa pena no Brasil e depois, então, é que vai ser procedida a expulsão. O que é expulsão? A autoridade fez o procedimento administrativo, verificou que não tem uma causa de impedimento de expulsão, tá? E aí, então, ela vai colocar essa pessoa num avião, vai notificar e ela vai ser mandada embora para o seu país de origem. E ela não pode retornar por um prazo específico, tá? Vamos voltar aqui sobre o que eu acabei de falar. A nova lei, tá, de imigração, ela determina que não pode haver, não pode prejudicar, tá? Então, o procedimento de expulsão não vai prejudicar se a pessoa tem algum direito relacionado à execução da pena, como, por exemplo, uma progressão de regime, o livramento condicional, a possibilidade, inclusive, de conversão de pena privativa de liberdade para restritiva de direito. Aí vocês vão me dizer, mas aí a pessoa pode fugir. Se ela está em livramento condicional, ela pode fugir e aí não ser expulsa. Pode acontecer isso, sim. Tá? Alguns autores dizem que é possível a autoridade, no caso migratória, representar para o juiz para que seja decretada a prisão para fins de expulsão. Mas, novamente, aquela discussão que nós vimos, tá? Sobre o não cabimento da prisão para as questões migratórias. Mas tudo isso, dizendo para vocês, é uma interpretação que é uma interpretação hoje prevalecente. Tá? Mas alguns autores vão dizer assim, não, mas aí como ela pode fugir e não ser expulsa, seria cabível a prisão nessas considerações, mas não é hoje o entendimento majoritário. Então ela pode eventualmente sair, enfim, estar convivendo na sociedade e depois então ela é notificada para ser expulsa. Lembrando que a qualquer momento a autoridade policial ela não vai estar regular no Brasil, e aí a qualquer momento a autoridade judicial pode encontrá-la e fazer esse procedimento de expulsão. Tá? Mesmo que ele não tenha, então chegou, é condenado por tráfico de drogas, tá? Não tem documento para conseguir trabalho no Brasil, mas isso por si só não seria impedimento para a progressão de regime ou livramento condicional. Tá? Então, essa foi a decisão mais recente dos tribunais, do STJ, que eu coloquei, dos tribunais superiores. Então, isso cai muito em concurso público, se alguém já está pensando ou quiser pensar depois para concurso público. Então, a expulsão não admite prisão atualmente e também esse procedimento não prejudica a possibilidade de alguém progredir no regime. Tá? E aí, pessoal, quanto tempo? Lembra que eu disse que a expulsão ela é determinada saída da pessoa e a pessoa não pode retornar por um prazo determinado pela autoridade competente, que no caso aqui é o Departamento de Migração. Qual é o prazo que essa pessoa não pode retornar do Brasil sob pena dela estar cometendo um crime previsto lá no Código Penal, que é lá no artigo 338, que é o reingresso de estrangeiro expulso. Então, ela não pode retornar e esse prazo é fixado pela autoridade e, normalmente, ele é o dobro do tempo de cumprimento da pena da pessoa. Então, vamos supor que a pessoa tenha sido condenada a um crime doloso lá de 5 anos, como eu falei, do tráfico de drogas. Ela vai cumprir, depois ela vai ser expulsa, tá? E aí, nesse caso, ela não vai poder adentrar o território nacional, nenhuma hipótese, pelo prazo pelo menos de 10 anos. Tá? Então, pelo prazo de 10 anos, ela não pode entrar, não pode passar férias no Brasil, não pode vir para o Brasil, visitar amigos, nada disso. Tá? Então, mas o Brasil também pede a expulsão em determinadas hipóteses. Então, em determinadas hipóteses, essa expulsão não é admitida.
E quando que o estrangeiro ele não vai poder ser expulso? Quando ele tiver filho brasileiro, pessoal. Então vejam, se o estrangeiro tiver filho brasileiro aqui, ou filha, né? Ele não vai poder ser expulso, desde que ele tenha uma relação socioafetiva com a criança. Se ele tem um filho, ele não está nem aí para o filho, ele simplesmente não quer saber do filho, ele não paga sequer pensão para o filho, nessa hipótese, a lei vai desconsiderar, porque ele mesmo desconsidera a existência do filho, e, portanto, vai poder expulsar. A lei anterior dizia que tem que ser um filho anterior, ou seja, ele tem que ter tido um filho antes de cometer o crime que vai levá-lo à expulsão, para que ele não fizesse um filho depois, não tivesse um filho posteriormente, para impedir ele a expulsão. Mas aí tem uma questão bem interessante, pessoal. A quem que se protege quando se protege a relação de convivência e filiação? Não é o pai, mas sim a criança. Então, em razão disso, mesmo que o filho seja posterior, mesmo que ele tenha pensado, vou ter um filho para não ser expulso no Brasil, o filho que nasceu no Brasil é brasileiro. E a Constituição, as leis brasileiras querem proteger a criança nessa situação de um direito fundamental, que é o direito de convivência com o pai, qualquer que seja o pai dessa criança. Então, em razão disso, mesmo que o filho seja posterior, ele tendo um filho ou ainda alguém sob sua guarda, olha que ele faz aqui uma interpretação bem mais ampla do conceito de filiação, tá? Se permite, mesmo que seja posterior, se permite que ele não seja expulso. Foi o caso do Ronald Biggs. Acho que foi, né? Ele já tinha família no Brasil, mas ele acabou sendo extraditado. O caso dele não era expulsão, Gustavo. O caso dele era extradição. E extradição não impede a pessoa ter filho ou não, tá? O caso dele era extradição, não expulsão. Portanto, não se aplica esse dispositivo. Tá? E ele acabou até sendo, depois ele pediu por questões humanitárias também, mas ele foi extraditado, se eu não me engano. Maitê. Prof, e como é que tu vai provar isso? Assim, ó, e se esse pai, né, que é, né, estrangeiro, e se ele alienar a criança com o pensamento, o pai, um exemplo, o pai vai ser expulso, tu tem que falar que eu sou um bom pai, não sei o quê. Tem como prever isso para a segurança da criança? Como é Sim, que se... no inquérito de expulsão, isso vai ser aferido, quem é, qual é a convivência, como que se dá essa convivência com o filho, ele tem que trazer alguns elementos e também isso vai ser apurado lá pela autoridade migratória. Agora, claro, isso vai depender muito, né, Maitê, sobre como aí, por exemplo, se for um homem, como a mãe, né, ou o pai, no caso da mãe ser a expulsanda, tá? Como que essa outra parte, os familiares vão proteger a criança, porque se eles estão em conluio ou não, né? Aí vai depender muito essa questão toda de aspectos probatórios. É muito questão de prova mesmo. Certo, Gustavo? Obrigada, Maitê. Certo, Gustavo? Sim. Não, desculpa, eu tinha pensado no caso dele que, sim, no caso dele era deportação, né? Não, Era em inglês. Extradição. Extradição, desculpa. A gente vai estudar na aula que vem. A extradição nós vamos estudar na aula que vem. A extradição é um pedido de cooperação, só para não ficar dúvida, né, pessoal? A extradição é um pedido de cooperação que a autoridade faz para que o Brasil encaminhe uma pessoa que cometeu um crime no estrangeiro ou que está sendo acusada de um crime. Até recentemente saiu agora um sujeito vai ser extraditado, ele trabalhava de pedreiro, acho que em São Paulo, Santa Catarina, não me lembro muito bem. Então, ele vai ser extraditado porque ele não cometeu crime no Brasil. O Brasil não pode processá-lo porque ele não cometeu crime no Brasil, mas ele cometeu crime no estrangeiro, que é o caso do César Battisti. Então, o que acontece ali no César Battisti?
foi acusado de cometer um crime na Itália, e aí, então, ele pediu refúgio no Brasil. Ele disse, não, eu não cometi, ou ele disse que era um ato político, etc. Ele pediu refúgio no Brasil. O Brasil, né, primeiro deu, depois não deu o refúgio para ele, disse que não era caso de refúgio. Aí, então, foi analisada a possibilidade de extraditá-lo, tá? Ou seja, encaminhar ele para a Itália, em razão do cometimento desse crime. Aí ele vai responder o processo lá, até já respondeu, já foi condenado, né? Já estava com a pena condenada nessa hipótese. E aí não faz diferença, nesse caso da extradição, ele ter filho ou não brasileiro. É só para o caso da expulsão. A expulsão é uma medida administrativa unilateral, diferente da extradição, que a gente vai fazer uma cooperação internacional. Na expulsão, o Brasil não quer aquela pessoa aqui, porque ela cometeu um crime no Brasil, ou um crime internacional, tá? Então, o Brasil não quer essa pessoa aqui. E aí ele vai determinar que as pessoas retornem para o país que ela veio. Ela não é bem-vinda, digamos assim, tá? Só que o Brasil não vai mandar essa pessoa embora se essa pessoa tiver um filho brasileiro. Por quê? Porque entende-se nessa hipótese que pode ser violado o direito da criança de conviver com o pai. Como é um direito fundamental da criança de convivência familiar, com base na proteção da criança e não com proteção do indivíduo. Então, com base na proteção da criança é que não se faz essa expulsão. Ou ainda quando ela tenha um cônjuge ou companheiro no Brasil, tá? Então, sem discriminação alguma, significa mesmo do mesmo sexo ou não. Então, nessa hipótese, se ela tem, mas casou para também novamente. Casou para não ser deportado. Enfim, algo que vai ser verificado no caso concreto, tá? Se tem uma intenção, se não tem uma intenção de burlar a lei. Então, isso vai ser aferido no caso concreto. Em tese, se tiver já um vínculo afetivo com alguém no Brasil, já não vai ocorrer a sua expulsão. Por quê? Porque também aqui visa que seja protegido esse vínculo familiar. Esses dois dispositivos já tinham na lei anterior, só que na lei anterior eu já disse que era filho posterior, tá? E também o estatuto exigiu prazo de 5 anos de casado. Hoje não tem mais esse prazo, então não há uma desconfiança que a pessoa vai fazer um impedimento de expulsão apenas para não ser expulsa, tá? Não há essa desconfiança, tá? Mas o código não faz essa restrição. E ele colocou ainda mais 2 hipóteses de impedimento de expulsão, que é quando o estrangeiro ingressou no Brasil até os 12 anos de idade, ou seja, ele morou no Brasil muito tempo, dos 12 pelo menos até os 18, que é uma idade para ele cometer algum crime, ele tenha residido no Brasil. E aí o Brasil entende que nessa hipótese ele formou algum laço de convivência maior com o país, então ele pode não ser expulso nessa possibilidade. Ou ainda, quando ele tem mais de 70 anos, tá, e resida no Brasil há mais de 10 anos, tá? Então, verificando a gravidade do fundamento da expulsão. Então, não é também automático. Por quê? Porque são considerados, nessa hipótese da pessoa com mais de 70 anos, a gravidade. O Brasil ainda assim, a pessoa, mas a pessoa mora 10 anos no Brasil, tem mais de 70. Mas o Brasil considera que o crime que ele cometeu foi grave e pode haver a expulsão da pessoa, tá? E aí tinha aqui uma previsão, quando ele tivesse vivido no Brasil há mais de 4 anos, aí a autoridade entendeu, não, aí não, porque aí viver no Brasil há mais de 4 anos iria abarcar muita gente, não é um prazo tão grande e vai tirar a discricionariedade do Estado para fazer a sua política migratória, retirando as pessoas que cometem crimes graves. Então, a expulsão é um instituto que se dá quando for verificado que a pessoa cometeu um crime no país, respondeu, a sentença transitou em julgado, condenou essa pessoa por um crime doloso, não é qualquer crime grave, crime doloso grave, que vai ser aferido. No caso, pode ser pelo menos uma pena mínima de 2 anos, tá?
alguns autores colocam essa interpretação de acordo também com a extradição, que vai falar em crime doloso de pena de 2 anos. E aí, nessa hipótese, então, terminado o processo de cumprimento de pena privativa de liberdade ou não, essa pessoa, então, vai ser encaminhada para a expulsão. Ela vai ser encaminhada de volta para o país dela, ela não pode retornar por um prazo fixado no procedimento administrativo dela, ou ainda, pessoal, que se dá normalmente por um prazo do dobro da pena que ela foi condenada. Então, se ela foi condenada, vamos supor, um homicídio, a pena de 18 anos, então ela vai ficar o dobro dessa pena sem poder retornar ao Brasil. Então, vejam que a medida vai ser proporcional também à gravidade do crime que ela cometeu. Tá? Não vai ser expulsa não vai ser expulso a pessoa estrangeira que, no caso, tiver filho brasileiro, tá? Que mantenha laço de afetividade ou dependência econômica. Por que eles colocaram afetividade? Porque às vezes a pessoa não tem dinheiro, mas tem aquele carinho pelo filho. Visita na prisão, bababá. Então, mas não paga pensão. Sim, não paga naquela circunstância, mas há aqui um vínculo afetivo bem grande com a criança. Ou ainda cônjuge ou companheiro brasileiro, além de ter vindo residir no Brasil antes dos 12 anos de idade, tá? Ou que for maior de 70 e tenha residido há mais de 10 anos, e aí, nesse caso, considerando a gravidade do crime que ela cometeu. Dúvida, gente, do procedimento? Eu vou passar um videozinho daqueles da AGU que sintetiza bem isso. E, por fim, a lei fala do emigrante, pessoal, que é o brasileiro que sai para o exterior. Há também a proteção desse brasileiro pela lei de imigração, principalmente se ele quiser retornar no Brasil a qualquer momento. Então, nessa hipótese, há inclusive a isenção de direitos de importação. Ou seja, se ele for trazer as coisas dele, que ele comprou no exterior, ele não precisa pagar imposto de importação quanto a esses bens particulares, bens de consumo pessoal dele. Então, há uma proteção agora, nesse momento de pandemia. Também foi feita uma política relacionada aos imigrantes no Brasil, com a repatriação desses imigrantes, com verbas. Repatriação significa trazer de volta a pátria, tá? Nesse sentido, com verbas do governo federal relativas à situação desses migrantes. Dúvida, gente? Alguém quer falar algum comentário? Então, aqui no nosso, deixa eu mostrar aqui para vocês esse videozinho da AGU para sintetizar, depois eu mesma quero também fazer um comentário. Só queria lembrar que esse vídeo foi feito antes de 2017, então ele faz referência à lei, ao Estatuto do Estrangeiro. Pela nova Não, lei essa de não, imigração? essa nova lei de imigração. Depois eu vou trazer o outro vídeo que fala de expulsão, tá? E ela vai falar um pouquinho sobre a nova lei de imigração. A AGU explica. Em uma democracia, leis que não estejam de acordo com uma perspectiva de igualdade e respeito aos direitos humanos devem ser alteradas ou retiradas do ordenamento. Para adequar as leis sobre a situação jurídica do estrangeiro a esse cenário, foi promulgada no início de 2017 a nova Lei de Imigração, que revoga o Estatuto do Estrangeiro. O texto representa uma mudança de paradigma. Foi abandonada a antiga visão de que o migrante é uma ameaça à segurança nacional, típica do período da ditadura militar, e o imigrante que chega em nosso país foi colocado em igualdade de condições com os cidadãos brasileiros. Práticas discriminatórias, como racismo e xenofobia, são expressamente repudiadas. Ainda, a lei assegura ao migrante o amplo exercício da cidadania, por meio do reconhecimento do direito de reunião e de associação, de acesso à justiça e também direito à defesa. No contexto dessa nova lei, os migrantes são pessoas que se deslocam de um país para outro em busca de melhores oportunidades. É um conceito genérico, que abrange o imigrante, que é o estrangeiro que vem a se estabelecer no Brasil, o emigrante, que é o brasileiro que se muda para o exterior, e o apátrida, que é a pessoa sem nacionalidade. Se assim desejar, o apátrida terá assegurado o direito de adquirir a nacionalidade brasileira, caso em que se submeterá a um processo simplificado de naturalização.
As pessoas que estejam passando por comprovada situação de risco em seu país de origem poderão receber o visto temporário de acolhida humanitário. Uma vez concedido o visto, será assegurado ao migrante o direito de reunião com seu grupo familiar. As regras também mudaram para a regularização da documentação. O revogado Estatuto do Estrangeiro exigia que pessoas com documentação inexistente ou irregular saíssem do Brasil e aguardassem a emissão do visto no país de origem. Com a nova lei de imigração, passa a ser permitido que os migrantes regularizem a sua situação no nosso território. Também é assegurado ao migrante o registro da documentação para trabalhar e ter acesso à previdência social. Ainda é permitido o exercício de cargo, emprego ou função pública, desde que não reservado para brasileiros natos. Outra alteração é a não criminalização por razões migratórias. Dessa forma, nenhum migrante poderá ser privado de sua liberdade por estar em nosso território em situação irregular. Por outro lado, a promoção da imigração e da imigração clandestinas passa a ser considerado crime, com pena de reclusão de 2 a 5 anos. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a próxima. Vamos lá, tem um outro caso aqui interessante, pessoal. Tinha colocado aqui, depois eu tirei, eu acho, que era da AGU Explica, que era com expulsão. Aí depois tem aqui, ó, então, que eu achei que podia confundir, acabei tirando. Mas aí nós temos aqui o caso que a gente viu da Mahamano. Aí aqui, ó, pessoal, a gente tem um programa sobre a nova lei de imigração. Você quer saber como conseguir suavizar o meu pescoço de tartaruga em casa? Olha só, sem fazer botox, injeções ou... Aí tem esse programa aqui, Diálogos, tá? Da TV Justiça, bem interessante. De nacionalidade, e ou que porque fala nasceram um sem pouquinho nacionalidade sobre e perderam ao longo da vida. esse, Nós tivemos alguns sobre esse episódios caso no próprio de regularização de imigração. Brasil, da questão dos brasileirinhos bem apátridas, bacana. enfim, houve uma mudança constitucional até para que as pessoas pudessem... Depois vocês podem ver com calma esse vídeo. Aqui eu tenho um artigo simples sobre nacionalidade, porque verifiquei, pessoal, aqui a AGU Você sabe explica. que é nacionalidade? Né, A nacionalidade. AGU explica. Nacionalidade é A um gente, vínculo... depois vocês podem olhar, rever esse conceito de nacionalidade, que às vezes a gente pode ter perdido alguma... Não lembrar efetivamente, né, sobre o que se trata, a nacionalidade. E aí depois aqui tem uma reportagem que eu achei bem interessante, pessoal, sobre no UOL, tá? Sobre imigrantes no Brasil, tá? Então aqui vai falar um pouquinho de números, de quando eles chegaram, a polêmica em torno dos venezuelanos. Então vai falar um pouquinho da história deles. Vejam que é bem simples, não é uma reportagem longa, tá? A ideia de quanto o Brasil tem de estrangeiros na sua população, as pessoas acham que o Brasil tem muito estrangeiro. Vejam só que o Brasil tem aqui, ó, 750 mil, de todos esses pontinhos aqui, só esse amarelinho é formado por estrangeiros, tá? Então há também a ideia de que o Brasil teria muitos estrangeiros. Vejam que nessa perspectiva de cada 1.000 habitantes, a Arábia Saudita tem 370 estrangeiros, a Alemanha 148, os Estados Unidos 137, eu acho aqui. Não dá para ler, né? A Argentina 42, e o Brasil, então, tem bem menos imigrantes do que a Argentina e Paraguai. Isso se dá também muito por conta da língua. Muitos migrantes, por exemplo, da Venezuela, vão para a Argentina, da América Latina, procuram a Argentina em razão dessa não barreira pela língua. O Brasil já teve muito mais migrantes, vocês sabem, né? E aí, essa aqui é um pouquinho, uma reportagem bem simples, mas um pouquinho de quantitativo, para que a gente não diga, tá cheio dessa crise migratória no Brasil, que não é bem assim, porque existe essa ideia de que o Brasil tem muito imigrante, e quando a gente vai comparar com outros países, isso não é verdade. E aí eu queria fazer junto com vocês essa questão do ENAD, número 8, que foi prova do ENAD de 2019, se eu não me engano.
E é uma questão bem bacana, vejam, a seleção francesa, participante da Copa do Mundo de Futebol de 2018, composta de 19 jogadores, filhos de imigrantes da África e de outros países da Europa, foi mais multicultural que o elenco campeão da Copa de 98. Apenas o goleiro Loris, né, e o lateral Pavard, e o atacante Giroud e o meia Thauvin não se encaixam nessa descrição. Tal composição suscitou inúmeros debates acerca da presença de imigrantes na sociedade francesa e o multiculturalismo na Europa. A perspectiva mundial se contrapõe à xenofobia, o racismo, a islamofobia, entre outras formas de segregação humana, sobretudo de imigrantes e seus descendentes. Então, uma reportagem da Folha de São Paulo. Considerando a informação apresentada, assinale a opção correta. Eu vou deixar vocês lerem e ver o que vocês acham dessa como resposta correta. E aí, pessoal, uma ideia? Eu ia na D. D de dado? Isso. Eu vou na E. Na E? A, C. Vejam que essa é uma prova do ENAD, por isso que eu quis trazer para vocês, porque ela parece ser fácil e ela não é difícil, mas ela demanda uma interpretação. Vamos fazer juntos, então. Vamos ver aqui. O Charles também botou A. Vamos ver. A admiração dos torcedores pelos jogadores da seleção francesa evidencia a redução do preconceito de cidadãos franceses contra descendentes de imigrantes. Será, pessoal, que reduziu o preconceito, que eles admiravam os torcedores? Vamos ver juntos. B. O aumento do número de jogadores filhos de imigrantes e a ampliação da diversidade de nacionalidades ameaçam a perpetuação dos valores e da tradição do povo francês. Essa aqui é uma questão justamente que vai de encontro à multiculturalidade, né? Então, vocês têm que procurar lembra que ele está falando aqui da importância do multiculturalismo, ou seja, da diversidade, de permitir aqui a integração dessas pessoas. Isso que é o multiculturalismo, vai se opor à xenofobia, racismo e outras formas de segregação. Então, acho que a letra B, bem claramente. Depois a C, a inclusão de jogadores de origem árabe e africana na seleção francesa teve o efeito imediato de minimizar as visões e interpretações equivocadas dos efeitos da imigração, como desemprego e pobreza. Será, pessoal, que apenas essa questão dos jogadores já atingiu a sociedade francesa quanto ao desemprego e à pobreza? Talvez só no contexto do jogo ali mesmo, mas não só aqueles jogadores que estavam empregados, né? Sim. Mas não a sociedade como um todo. Letra D. A presença de jogadores franceses de origem africana sinaliza a efetiva integração dos imigrantes e de seus descendentes à sociedade francesa, após longo processo de incentivo à inclusão social de estrangeiros no país. Será que esses integrantes estão realmente bem integrados na sociedade francesa?
E aí vocês podem ver vários filmes, tem um Pelos Muros da Escola, tem outro agora mais recente, que agora eu esqueci o nome nome do menininho, e ele é do Islã, então como que ele sofre preconceito na França. Tem aquele outro que está no nosso DIFAM, A Busca de um Refúgio, que está ali na aula anterior, vai mostrar toda essa tensão que existe na França em relação aos migrantes de origem muçulmana. E a letra E. A composição da seleção francesa aponta a importância da perspectiva multicultural, em que se valorizam as formas de convívio entre os diferentes, a mediação de conflitos identitários e o exercício da alteridade. Então, vejam que essa foi a resposta correta, tá? Que é a letra E. Letra E. Vejam que eu quis trazer essa pergunta, porque não é uma pergunta fácil. Como alguns colocaram aqui a letra A, ela de fato tinha aqui uma admiração dos torcedores, mas será que essa admiração pelos torcedores fez com que reduzisse o preconceito? Então, é um pouquinho sobre isso que a gente pode falar. A gente pode pensar até no Brasil, será que a admiração por jogadores negros, por exemplo, reduziu o racismo no Brasil? Ou esse racismo é algo com raízes mais profundas? Então, a gente pode fazer um diálogo também sobre esse aspecto. Será que só a admiração? Claro que a representatividade é algo muito importante quando a gente fala em preconceito. Representatividade, tanto relativamente à cor ou à etnia, ou aqui está falando sobre a origem dessas pessoas, dos migrantes, é algo muito importante. Mas será que por si só ela leva à redução? Ou que, veja a diferença da letra E. A letra E diz apenas para apontar a importância do multiculturalismo, tá? Então, ele não diz, na verdade, que teria uma redução, mas manda um recado no sentido de uma reflexão maior quanto a esse termo multicultural. Então, por isso, vejam que também o artigo falava em multiculturalismo, e então a resposta vinha numa perspectiva multicultural. Não que a letra A tivesse como afirmativa incorreta, totalmente, como alguns de vocês colocaram, mas talvez aqui a letra E fosse a mais correta. Alguns botaram o quê? A letra D também, né, gente? Ou a letra C? Ficou alguma dúvida? Querem fazer alguma reflexão quanto a esse ponto? Eu sei que alguns de vocês já vão fazer prova do ENAD, está prevista, e então o objetivo já é que a gente possa verificar, são muito diferentes das provas da OAB, né, gente? No ENAD, vejam que tinha que escolher a alternativa e justificar, e normalmente são textos assim, e aí a alternativa não são alternativas do tudo é nada, não são alternativas sobre aquilo que está na lei, mas algo que demande uma interpretação no contexto do texto. Então, no contexto que está sendo trabalhado ali, que é o multiculturalismo. Então, nesse sentido, é que tem que se atentar para as questões, tá? Então, elas são muito mais para verificar a mais certo do que talvez com alguma expectativa. Mas eu gostei bastante que vocês participaram, tiveram essa reflexão junto. Querem fazer algum comentário, pessoal? Não? Então, dentro do que eu me propus 10 horas de encerrar a aula, na aula que vem, essa é uma aula um pouquinho mais densa de cooperação jurídica, aí sim, viu, Gustavo, nós vamos falar de extradição, tá? Na aula que vem nós vamos falar de extradição, que é a hipótese em que o sujeito sai do país em razão do cometimento de um crime. Aí até tem uma tarefazinha aqui para vocês, depois eu vou comentar essa tarefa para ser realizada. Se vocês já quiserem fazendo no feriado, tá? Pesquisar um caso no Supremo Tribunal Federal
e fazer um comentário a respeito. Pode ser esse julgamento do Batiste, mas é mais complicado o julgamento do Batiste, foi um caso longo, tá? Ali no material da aula tem vários casos, tá? Aqui no material da aula, na aula 11 aqui, tem a referência de vários julgados. Ou senão eu posso depois mostrar um caso e eu faço referência e vocês apenas fazem a pesquisa, tá? Então, esse aqui vai ser a nossa próxima aula sobre extradição. Lembrando que aula que vem, nós não teremos aula em razão do feriado, que é Corpus Christi. Maite botou aqui. Isso, é verdade, né, Maite? Exatamente. Isso mesmo. Então é isso, pessoal. Bom resto da semana, boa semana que vem, bom feriado a todos e a todas. E nos vemos na próxima quinta, então. Obrigado. E nos vemos na próxima quinta com o assunto da extradição. Se vocês já quiserem ver, tem videozinho ali sobre extradição da professora Inês. Vocês vão adorar, pessoal. E aí já vão ficar mais craques para a aula que vem. Então, já podem andar ali. E eu sugiro também, no feriado, se vocês quiserem, tem vários filmes para verem ali na aula de refúgio, na aula de hoje, tem o do Terminal, se vocês quiserem se afiar mais sobre esse aspecto do direito internacional. Então, boa semana a todos e a todas.